Olá, é um prazer estar com você mais uma vez aqui pela TV Câmara, hoje estreando mais um ponto de comunicação, o programa Fala Defensoria, que com certeza trará muitos esclarecimentos para você, nosso telespectador, que acompanha a TV Câmara. Com certeza você vai ficar mais informado sobre o trabalho da Defensoria Pública a partir de agora. E no nosso programa inicial, nós sempre nos encontraremos por aqui, nós vamos conversar com a doutora Nicole Lins Gonzaga, ela que é defensora pública atuante no Tribunal do Júri e Violência Doméstica da comarca de Montes Claros. Doutora Nicole, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Eu que agradeço o convite, Nerlan. É um prazer estar aqui, inaugurando esse nosso quadro Fala Defensoria e podendo explicar um pouco do que é a instituição e trazer informação para todos os telespectadores. Vamos começar com o pé direito, então, né? Sim, com certeza. Bom, e para a gente começar, vamos fazer aquela pergunta clássica, né? Muita gente se pergunta o que é Defensoria Pública, né? Como ela atua? O que é a Defensoria Pública, doutora Nicole? Pois é, então, como a Defensoria Pública é uma instituição nova, muitas pessoas têm essa dúvida, essa curiosidade de saber o que é a Defensoria Pública. Em linhas gerais, a Defensoria Pública é uma instituição que presta assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados. Mas o que seria assistência jurídica integral? Essa assistência jurídica, ela envolve não só a atuação processual, né, perante o Poder Judiciário, quando você já tem uma demanda ajuizada, mas a atuação também se dá de forma extrajudicial, por meio da resolução de conflitos, de forma consensual, seja através da mediação, conciliação, fazendo acordos entre as partes. Então, a Defensoria Pública atua nessa esfera extrajudicial. E também tem uma grande atuação na promoção de direitos, na orientação jurídica e buscando educar em direitos, propriamente dito. Além disso, muitas pessoas ficam em dúvidas em relação ao que seria o conceito de necessitado. Porque, historicamente, em tempos anteriores, acreditava-se que o conceito de necessitado envolvia só a hipossuficiência econômica. No entanto, existem outras vulnerabilidades e restringir o atendimento da Defensoria Pública apenas àquelas pessoas que não têm condições de pagar um advogado é muito limitante. Porque temos vulnerabilidades jurídicas, como, por exemplo, aquelas pessoas que respondem a um processo criminal, vulnerabilidade social, que são aqueles grupos minoritários, como idosos, crianças e adolescentes, a população LGBTQIA+, negros, as populações indígenas, que são considerados vulneráveis sociais. Então, dentro dessa gama de vulnerabilidades, a Defensoria Pública ela atua não só em favor das pessoas que não têm condições de pagar um advogado, mas também atendendo essas outras vulnerabilidades. É importante saber disso, é um atendimento muito mais amplo do que se imaginava, né? Sim, muito mais, sem dúvida. Tá certo. Doutora Nicole, agora, qual a finalidade da Defensoria Pública no ordenamento jurídico brasileiro? Acho que é importante as pessoas saberem. Sim, a gente trabalha primeiro explicando o que é a instituição, mas precisa-se ter o papel da instituição também frente aos outros órgãos, né, que temos no nosso ordenamento jurídico. A Defensoria Pública, ela se insere na nossa Constituição Federal no artigo 134, que prevê que é uma instituição essencial à função jurisdicional do Estado. Ela é uma instituição permanente, então não pode ser desfeita, né, de um dia para o outro, e ela visa tutelar direitos individuais, coletivos, difusos, individuais homogêneos, com atuação tanto judicial quanto extrajudicial, abarcando todos os graus de jurisdição, todas as instâncias, e dessa forma prestando assistência jurídica gratuita aos necessitados, como eu já expliquei. Só que é importante a gente fazer uma distinção porque existe a Defensoria Pública da União, que atua na esfera federal, e existem as Defensorias Públicas estaduais, que atuam na esfera estadual. No caso, eu faço parte da Defensoria Pública Estadual.
E, além disso, muitas pessoas acreditam que a Defensoria Pública ela faz parte de algum dos três poderes. E eu já adianto para você que não. A Defensoria Pública ela não faz parte do Poder Judiciário, nem do Poder Legislativo e muito menos do Poder Executivo. Porque a instituição ela ganhou autonomia, no caso das Defensorias Públicas Estaduais, desde 2004 e no caso da Defensoria Pública da União, desde 2013. Então, hoje nós temos a autonomia administrativa, financeira, institucional e também a iniciativa de proposta orçamentária. Então, é uma instituição que ela não está incluída em nenhum dos três poderes. Importante saber disso, né? Muito. E outra dúvida comum é que as pessoas acreditam que a Defensoria Pública é o mesmo que a advocacia. E não é a mesma coisa. As duas funções, elas estão previstas na nossa Constituição como funções essenciais, a justiça. Porém, a Defensoria Pública, ela atua de forma diferente da advocacia. O defensor público, ele presta um concurso público e ele vai atuar em favor daquela pessoa em uma situação determinada pela lei. Não é um vínculo contratual, como acontece com o advogado, em que se paga, se pactua o quanto se vai pagar, se firma um contrato e o advogado vai atuar mediante procuração. Então, no caso da Defensoria Pública, ela atua de forma que foi incumbida pela lei para prestar essa assistência jurídica e, além disso, a Defensoria Pública ela tem a possibilidade de atuar em favor de direitos coletivos, difusos e individuais homogêneos, né? Ajuizando a ação civil pública para que possa tutelar de forma mais ampla esses direitos. Então, a senhora falou sobre amplitude, né, de atendimento. Só para a gente reforçar, mesmo, perdoe a redundância, né? Mas quem tem direito, no caso, a Defensoria Pública? Sim, essa é uma pergunta importante porque deixa muitas dúvidas, dá margem a muitas dúvidas. Mas o importante que a gente precisa ter em mente é que a pessoa que necessita dos serviços da Defensoria Pública, ela tem que se dirigir à instituição para que seja verificada sua renda, no caso, principalmente do direito civil e do direito de família. Eu atuo na área criminal. Na área criminal, como eu já expliquei, o conceito de necessitado, ele engloba uma vulnerabilidade jurídica. Então, todo mundo que está respondendo a um processo criminal tem direito a um defensor público, independente de comprovação de renda. Mas, nos outros casos, a pessoa tem que comprovar a sua renda, levando documentos que comprovem na instituição. E, em linhas gerais, existem outros requisitos, mas o principal deles é que a renda mensal individual não seja superior a 3 salários mínimos ou a renda mensal familiar não seja superior a 5 salários mínimos. E pessoas jurídicas também podem ser atendidas pela Defensoria Pública. Olha só. Mas tem que comprovar também essa impossibilidade de pagar honorários a um advogado e as custas processuais sem o prejuízo de suas atividades. Então, é muito importante que a pessoa que tem o interesse nos serviços se dirija à Defensoria, leve seus comprovantes para ver se enquadra nesses requisitos econômicos. Até para você que está nos assistindo agora, né? Já no seu primeiro atendimento, já pode se preocupar em levar esse comprovante, né, doutora? Sim, com certeza. Isso facilita, né, sem sombra de dúvidas, e já adianta o atendimento. Pois é. E aí, já no que diz respeito ao atendimento, né, como é que a Defensoria Pública ela desempenha o seu papel no acesso gratuito à justiça? Então, a Defensoria Pública ela se preocupa muito em garantir esse acesso à justiça de forma gratuita à população. Além da rotina que nós temos na atuação processual, nas demandas que chegam à instituição, esse programa é um exemplo de uma iniciativa que a gente está tendo para levar conhecimento e informação à população. Além disso, recentemente realizou-se o mutirão do Direito a Ter Pai, que foi um mutirão realizado pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, e em todas as unidades teve um dia específico para cuidar dessas questões jurídicas atinentes à paternidade.
Outro exemplo aqui em Montes Claros de uma atuação nossa para levar acesso à justiça à população foi o ônibus da Defensoria Pública itinerante, que foi até a Vila Atlântida para poder atender a população do bairro. Então, a gente também faz mutirões carcerários periodicamente, porque a instituição entende que tem que ir também até a população, que a informação tem que chegar à população, para que de fato a gente possa assegurar um acesso à justiça de forma gratuita e de qualidade. Então é preciso analisar todos esses detalhes, né? Sim, sem sombra de dúvida. Do atendimento, né? As áreas, né, propriamente ditas em que a Defensoria Pública atua, quais são essas áreas, doutora Nicole? Então, a Defensoria Pública como um todo, ela está presente nas mais diversas áreas do direito. Temos atuação no direito à saúde, no direito de família, no direito civil, no direito criminal. Atuamos também na execução penal, na infância e adolescência, perante as questões do direito dos idosos. Então, é uma atuação ampla para abarcar todas as demandas que passam, né, pelo Poder Judiciário, garantindo direitos a todos os cidadãos. Muito bem, né? Bom, você tem dúvidas sobre o atendimento virtual da Defensoria Pública e também a Defensoria está em novas instalações. Tinha muita gente que estava acostumada com o endereço antigo. Onde é a questão do atendimento virtual? Nós vamos responder daqui a pouquinho, continuando a nossa entrevista com a doutora Nicole Lins Gonzaga, falando sobre a Defensoria Pública, agora nesse canal aberto a você aqui na TV Câmara. Nós vamos para um breve intervalo, já já a gente volta para continuar falando. Você sabia que desde 2007 a Câmara Municipal de Montes Claros possui a Câmara Escola, um espaço de participação e reflexão democrática, de aprimoramento profissional e de capacitação política e técnica? Criada pela Lei nº 3.880, de 17 de dezembro de 2007, a Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Montes Claros desenvolve ações que promovem a educação cidadã de jovens estudantes, atua na qualificação profissional e na capacitação de agentes públicos e servidores. Os projetos de educação realizados pela Escola da Câmara envolvem estudantes do ensino básico, universitários, educadores, incentivando e apoiando a pesquisa, a produção e a difusão de conhecimentos sobre o poder legislativo, contribuindo para o fortalecimento da democracia e da cidadania no município e região. As ações promovidas pela Escola do Legislativo também possibilitam estabelecer parcerias com instituições públicas e organizações da sociedade civil, beneficiando diretamente a comunidade local. Conheça mais sobre a Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Montes Claros acessando o portal. TV Câmara, transparência e cidadania. Muito bem, estamos de volta com o programa Fala Defensoria, agora esse nosso encontro semanal aqui na TV Câmara, para você esclarecer, se informar acerca dos serviços prestados pela Defensoria Pública de Montes Claros. Mais um canal de comunicação para você e, é claro, numa iniciativa da Defensoria Pública e em parceria com a Câmara Municipal de Montes Claros. Nós estamos conversando hoje com a doutora Nicole Lins Gonzaga. Estamos falando um pouco sobre a Defensoria. As pessoas têm que conhecer um pouquinho mais, né, doutora? E saber da amplitude, né? É muito mais coisa do que a gente imagina. Sim, com certeza, né, Rom? Tá certo, então, né? Bom, vamos falar um pouco, então,
da Defensoria Pública de Montes Claros, os defensores, quantos defensores atuam atualmente? Então, aqui em Montes Claros, em relação aos defensores públicos estaduais, são 14 atuantes e atuam nas áreas de saúde, direito à família, civil, criminal, execução penal, infância e, mais recentemente, iniciou as atividades nos juizados especiais aqui em Montes Claros. Muito bem, né? Quando a gente fala de juizados especiais, seria que tipo de serviço, doutor? Então, os juizados especiais, eles são popularmente conhecidos como as pequenas causas. Ah, sim. Então, é essa atuação que há pouco tempo, né, e gradualmente está sendo implantada pela Defensoria Pública aqui em Montes Claros. É importante saber, né? Sim, Nas sem pequenas sombra de causas dá dúvida. para procurar também, Dá, né? dá sim. Tá certo, então. Bom, vamos falar um pouquinho sobre tecnologia, em termos de tecnologia virtual, né? Existe um atendimento? Essa é uma dúvida constante, né? Que a gente percebeu aqui, que as pessoas, ao saberem do programa, já perguntaram para a gente, né? A Defensoria, ela disponibiliza um atendimento online para a população? Então, a Defensoria Pública, ela não disponibiliza um atendimento virtual, online, pelo computador para a população. O nosso atendimento atualmente é presencial, então a pessoa tem que se dirigir à Defensoria para poder ter o atendimento. Com a pandemia, nós implantamos o telefone institucional, que é uma forma de facilitar a comunicação com o assistido, principalmente num período em que ninguém podia sair de casa e a gente também não podia interromper a prestação do serviço. Período difícil, né? Muito, muito difícil. E foi uma forma que a gente encontrou de continuar viabilizando a comunicação e atendendo. Mas, atualmente, com o retorno das atividades presenciais, o telefone institucional é usado mais para o contato do defensor público com a pessoa que já procurou a instituição e ficou de entregar algum documento para ele não ter que ir lá de novo. Ou então, quando a gente está aguardando alguma resposta, entramos em contato para que a pessoa preste a informação, informe, né, o que a gente está esperando, ou então entregue um documento para que não tenha que se deslocar só para isso. Verdade, né? Você que está nos assistindo, é importante, né? Precisou dos trabalhos da Defensoria Pública, faça um contato presencial, né? Isso, exatamente. Até porque presencialmente a gente vai poder direcionar melhor a demanda, já aferir a situação econômica, se enquadra nos parâmetros da Defensoria Pública para prestar o serviço, e podemos também prestar as informações de forma mais explicada para aquelas pessoas que comparecem presencialmente. É importante, né? E você que vai até a Defensoria de maneira presencial, precisa saber algo importante. A Defensoria inaugurou, desde o ano passado, novas instalações. Eu mesmo, confesso, eu mesmo não sabia, né? Se eu tivesse que ir na Defensoria, ia lá na Avenida Dr. João Luiz de Almeida, né? Mas agora um espaço novo, como é que tem sido trabalhar nessas novas instalações, doutora? Pois é, tem sido maravilhoso trabalhar nessas novas instalações. Antes a Defensoria Pública aqui em Montes Claros ficava aqui na Vila Guilhermina e se mudou para o bairro Ibituruna. É um bairro também que futuramente vai abrigar o novo fórum que está sendo construído. Então, vai aproximar o atendimento da Defensoria com as pessoas que já tiverem, né, se dirigindo ao fórum. Mas a nossa sede, especificamente agora, está muito mais acessível, né, conta com salas equipadas para todos os defensores poderem receber os assistidos de forma mais cômoda, mais... digamos assim... mais confortável. Confortável, exatamente. Né? Porque é mais ampla, tem mais condições e até mesmo a questão de acessibilidade ficou muito melhor para os assistidos que nos procuram. E bonito, né? Assim, você olha ver o Parque Sagarana. Sim, é bem agradável. Aí a pessoa também vai ficar até com a disposição mental melhor para falar, ser atendida, né? Com certeza. Tá certo, então. Tem um endereço? Sim. Posso falar para você? Claro. A Defensoria Pública agora está na Rua Espírito Santo, número 110, no bairro Ibituruna. Muito bem. O Espírito Santo 110, bairro Ibituruna, é aquela rua que passa atrás do Parque Sagarana. Aí você pode ir lá, você tem a placa, tem tudo, para todo mundo saber lá.
Bom, e a questão do agendamento, né, do atendimento na Defensoria, como é que faz esse agendamento, doutora? Então, a Defensoria Pública ela está aberta de segunda a sexta, das 8 às 17. E para o atendimento, que a gente tem os atendimentos diários, de 1 às 17 com os estagiários. Eles se revezam no serviço de atendimento ao público. E a partir daí encaminham as demandas. Então, para agendar, a população pode estar indo na instituição de 8 às 17, de segunda a sexta, e para ter esse atendimento, que geralmente é marcado, é de 1 às 17, de segunda a sexta-feira. Muito bem, fique atento a esse horário, né, para que você possa chegar lá e encontrar o atendimento lá. Existe algum canal de comunicação e atendimento que está disponível para a população? O canal é presencial e a partir do momento em que a pessoa é atendida, o defensor público muitas vezes disponibiliza o telefone institucional para o retorno. Certo. Então, a ideia é ir até lá. Isso, exatamente. Tá certo, né? E assim nós estamos chegando ao final do nosso programa. Mas é muito importante dizer para você, né? Continue ligado aqui, porque exatamente muitas dúvidas que você tem com relação ao trabalho, ao atendimento da Defensoria, você vai esclarecê-las aqui no nosso programa Fala Defensoria. A parceria foi feita para isso. Doutora Nicole, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Gostaria de deixar a senhora à vontade para as considerações finais. Obrigada, Nairlan. Eu agradeço o convite e é um privilégio estar inaugurando esse quadro que visa aproximar justamente a população da Defensoria Pública, trazendo informação, trazendo orientação jurídica e esclarecendo todos os serviços que a Defensoria Pública pode prestar à população, porque o nosso objetivo é esse, é destinar o atendimento às pessoas que precisam da instituição e promover um atendimento de qualidade. Tá certo, então. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Aqui nós terminamos o nosso programa. A gente se encontra na próxima semana, você já sabe, para falar de um novo assunto no programa Fala Defensoria. Eu espero você até semana que vem. Tchau.